Passo a passo de como fazer um lápis gigante utilizando cano PVC para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje a gente segue nessa temática de lápis gigantes ou na temática de peças exclusivas temáticas para formaturas de ABC, para você decorar suas festas como pintando sete, aquarela, 3 palavrinhas só, brinquedos. Então você consegue utilizar de muitas formas. Deixa eu te mostrar o que foi que a gente já fez nessa temática. Olha só esse porta-lápis gigantão que a gente fez com lápis de 80 centímetros de altura. Além desse, a gente também já fez essa lata pequenininha, que ela tem mais ou menos 50, 60 centímetros de altura, que dá para você decorar suas festas, usar aí nas suas mesas temáticas, usar também no chão. Então olha só que maravilha, a gente segue aqui na produção dessa temática e hoje a gente vem com essa novidade, que esse lápis de chão grandão, ele é tão gigante que nem cabe aqui no vídeo. Ele tem cerca de quase 1,20 m de altura, é feito de cano PVC. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui com minha bancada toda preparada e vou te mostrar todos os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como é que funciona aqui no canal. Vou te mostrar agora todos os itens que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Não precisa você se preocupar em anotar nada, porque eu vou deixar a lista completinha aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Só você clicar nessa setinha pretinha aqui do lado e vai abrir aí a descrição com todos os materiais que a gente vai utilizar. Além disso, você tem um pôster exclusivo lá no nosso Instagram, aqui no @canal Você Faz, Você Decora, e lá eu vou deixar carimbado assim materiais. Lá você também consegue ver a lista dos materiais, inclusive lá também tem os links que você pode adquirir os principais produtos que a gente precisa diretamente do site da Amazon, aí no conforto e na segurança da sua casa, para você produzir o seu lápis. Então vem aqui de pertinho que eu vou te mostrar o material que a gente vai precisar. Vou começar aqui pelas ferramentas. A gente vai precisar da nossa serrinha tico-tico, vou precisar da serra de cano. Se você comprar o cano grandão assim, você consegue serrar com esse arco, que é essa serrinha própria para serrar cano. Vou precisar de martelo e prego. Vou precisar de uma régua, uma fita métrica. Vou precisar de tesoura, uma canetinha para a gente marcar o cano. Eu uso esse hidrocor, que a gente consegue marcar bem fácil. E a nossa pistola e bastão de cola quente. O nosso cano PVC a gente está usando de 150 milímetros, que é esse que tem, que é bem grossão aqui, você encontra em lojas de material de construção. A nossa cola branca, compensado de 15 milímetros, para a gente fazer a base. Vou precisar de brocal, fio náutico, tinta esmalte sintético, e eu estou usando a Dealine, a seca rápido da Ikine, e EVA. O brocal, a tinta, o fio náutico e o EVA, a gente vai precisar da mesma cor. Então brocal azul, fio náutico azul, tinta azul, EVA azul. E aí o EVA, cor da pele, que é essa cor de madeirinha para a gente fazer a ponteira do lápis. E papelão para a gente dar um reforço na nossa ponteira. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora dar início para a produção do nosso lápis. Vou pegar aqui o hidrocor, meu compensado. Eu estou usando o compensado porque eu tenho aqui pedaço no meu acervo. Você pode pegar um pedaço de MDF desse mais grosso. Você pode pegar uma tábua de pinos. Você pode usar um compensado. Você pode usar um madeirite. Você pode fazer a base aí do que você tiver aí na sua disposição. Eu tenho evitado usar o MDF por conta dessa questão de não poder molhar, da umidade que mofa, essas coisas, esses problemas que o MDF causa, e a gente sabe muito bem que trabalha com decoração. Então eu tenho preferido trabalhar com o compensado por conta da questão da durabilidade. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma loja de locação aqui na minha cidade, então minhas peças passeiam muito em muitas festas, então eu procuro também já produzir elas pensando nessa usabilidade que elas têm. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um quadrado de 25 centímetros. E aí eu vou riscar esse quadrado aqui no meu
compensado. E depois eu vou cortar um quadrado com 20 centímetros. Então é um quadrado de 25 por 25 e um quadrado menor de 20 por 20. Esse vai servir para a gente colocar, fixar na verdade o cano. Um quadrado de 25 por 25, um quadrado de 20 por 20. Agora com o próprio cano, o que é que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, ó, no cantinho e vou riscar. Deixa eu ver aqui onde eu aproveito melhor aqui o meu compensado. E vou riscar, porque eu preciso de uma rodinha que encaixe aqui na boca do cano. Risco feito. Sempre digo que todo decorador precisa ter uma serrinha tico-tico, né? Ela facilita muito a vida da gente. Eu uso demais. Produzo várias peças. Se você acompanha o canal, você já viu a gente utilizando essa serrinha outras vezes. Ela é super fácil de manuseio. Qualquer pessoa consegue manusear. Um adolescente, um homem, uma mulher, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha. Então é só ter cuidado, obedecer o que o manual recomenda. Ela é adaptável, você consegue trabalhar ela manualmente, você não precisa de bancada, não precisa de nada. Aqui é super fácil, a gente vai fazer o corte retinho aqui do nosso compensado, cortando a bolinha. Vou cortar lá atrás na minha bagunça e aí a gente volta já com a nossa madeirinha cortada pra gente dar seguimento aqui à nossa peça. Compensado cortadinho aqui conforme o nosso molde. Pega uma lixinha só pra gente tirar essa rebarbazinha que fica da serra. Coisinha assim super rápido. Eu já percebi de que quando a gente trabalha com a serra, ela bem novinha, o corte fica bem joinha. Quando a gente usa a serra, que ela já está usada com alguns materiais, alguns cortes, então ela tende a ficar com essa rebarbazinha da madeira, mas com a lixinha a gente consegue tirar. Rodinha aqui, ó, já medi, ela encaixa certinho aqui no cano, tá vendo? Ó, é isso que eu preciso. E o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? Vou pegar os meus pregos e o meu martelo e vou fixar essa rodinha aqui na boca do cano, tá vendo? Ó? Distribuídos aqui. Agora eu vou pregar aqui no meio, ó. Essa vai ser a nossa montagem aqui da nossa base. Percebe como ele fica muito mais firme do que se eu deixar o cano solto. Aqui eu vou marcar o meinho. Como é que eu faço? Eu marquei o meio, as duas bases aqui estão soltas. Eu vou fazer um pregueamento aqui, ele meio que geral. Então vou, ó, segurar aqui, ó, vou virar o cano aqui pra baixo. Está dando pra vocês verem daí. Aqui, ó, eu vou casar aqui no risco que eu fiz. E aqui eu vou colocar 4 pregos. Pronto, ó, nossa base pronta. Não tá vendo não? Um prego grosso, que eu tava explicando, um prego mais grossinho. Por quê? Porque ele vai passar esses meus dois compensados aqui e entrar no compensado que eu preguei no cano. Então é uma base super fácil, não tem mistério nenhuma. Você pode fazer quadradinha como eu fiz, você pode fazer ela redonda, maiorzinha, nessa mesma proporção. Em vez de ser um quadradinho, um círculo. Desde que fique seguro. Essa é a nossa preocupação, é que a gente consiga fixar o cano aqui na base, para que de fato ela fique segura. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma mãozinha da mesma cor que a gente vai utilizar o fio para enrolar aqui o cano. O que é que acontecia? Deixa eu explicar para vocês por que agora eu estou fazendo essa base enrolada com cano. Eu fazia só com a pintura. Dá muito certo. Você precisa aí dar 2, 3 mãos no máximo de tinta para que a base fique bem, o cano bem cobertinho, ele fica com um acabamento legal. Só que o que é que acontecia? Como eu já falei para vocês anteriormente, eu trabalho com locação, então minhas peças vão e voltam assim muitas vezes para muitas festas. E com a tinta, o que é que eu percebia?
de que arranhava muito. Até no transporte, quando as pessoas levavam, eu tinha o maior cuidado de retocar, da peça sair bem direitinha, certinha, sem nenhum arranhão, sem nenhuma falha. E quase que todas as vezes que a peça voltava, ela voltava arranhada, com a pintura estragada, e aí eu tinha que pintar novamente. Então eu fiz esse teste com fio náutico e deu muito certo. Então eu acabei com essa necessidade de eu estar retocando a minha peça todas as vezes que ela for locada. A gente está numa série, se você está aqui pela primeira vez, a gente está produzindo peças que dá para você usar aí em vários temas. Como a gente está pertinho aqui do final do ano, o foco nosso agora são as formaturas de ABC, mas essas peças dá para você utilizar nas festas pintando 7, 3 para lavinhas só, na festa das cores, nas formaturas de ABC. Então assim, na festa aquarela, tem uma infinidade de brinquedos. Então é uma peça que a gente consegue utilizar ela em muitas festas. Então vale a pena você produzir. A gente já produziu algumas outras peças nessa temática do lápis. Então vou deixar tudinho aí listadinho na descrição, para depois você assistir, você ver o quanto de coisa que dá pra gente fazer usando o cano PVC, transformando eles em lápis. Então, se você está aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever. A gente tem vídeo toda segunda e toda quinta às 22 horas. E a gente segue aí na produção, porque o que a gente ama fazer de paixão é produzir festas, é trabalhar aí com sonhos dessas datas assim tão maravilhosas. Então eu vou dar uma mãozinha de tinta aqui em toda a minha base. E aí não precisa você se preocupar se ficar com uma falhinha ou outra, que dá muito certo. Por que eu estou pintando o cano para depois enrolar? Teve um cano que eu trabalhei sem a pintura, e mesmo eu enrolando o fio bem juntinho, no pegar, no manusear, começou a aparecer umas brechinhas. E aí, como o cano é branco, essas brechinhas ficavam muito mais aparentes. Então eu resolvi dar uma mão de tinta da cor que a gente vai enrolar o fio, para que a gente consiga eliminar essa brechinha que fica entre um fio e outro. Deixa eu dar uma dica para você. Aqui eu uso muito esse material. Além das festas, eu loco para muitos fotógrafos que fazem fotos em estúdios nesse período de final do ano, para as turmas de formatura, né? Então, se você nunca trabalhou com eles, esse é um leque muito grande, que a gente tem várias possibilidades de estar fazendo parceria aí na produção de cenários específicos. Eu trabalho com muitos, inclusive todas essas datas comemorativas a gente tem feito locação de peças, alguns cenários produzidos de uma forma mais elaborada. Então, se você ainda não trabalha, fica a dica aí para você procurar essa galera massa da fotografia para te ajudar. Vou continuar aqui, ó, a minha pintura, e aí a gente volta quando meu cano já estiver sequinho, tá joia? Base já sequinha, que não é azul. Tô produzindo aí 6 lápis novos aí pro meu acervo. Vou ficar com um conjunto de 12 lápis bem coloridos. Então tô aqui, ó, já com a minha basezinha laranja, já toda sequinha, pronta pra gente ir para as próximas etapas aqui da nossa peça de hoje. Fio náutico. O fio náutico é bem legal. Vou explicar por quê e por que eu uso ele. Diferente do rabo de rato, que é aquele roliçozinho, o fio náutico ele é um pouquinho chato. Ele é meio chatinho. Então quando a gente enrola ele no cano, por ele ser chato, ele ser um pouquinho mais grosso, então ele fica mais firme. É mais fácil a gente trabalhar com ele do que com o rabo de rato. A gente precisa dar inclusive menos voltas. Ele é, ó, ele é da fábrica Círculo. Inclusive eu vou deixar na descrição tudo direitinho, inclusive com arroba, para você comprar aí diretamente do site da Amazon e fazer peças aí maravilhosas com esse fio náutico. Eu uso demais ele aqui nas minhas produções. Se você acompanha o canal, você já deve ter visto. Prontinho pra gente trabalhar. Então, como ele é chatinho, eu vou mostrar pra vocês de perto. Ele fica bem, como a gente diz assim, montado aqui na peça, né? Não tem o brocal laranja, então eu vou usar o brocal furta-cor pra gente fazer um acabamentozinho bonitinho aqui na peça.
Alguns lápis vocês vão ver que eu consegui brocar da mesma cor, então eu pintei. Para os que eu não consegui, não tive estresse nenhum, vou botar esse nacarado e vai dar uma furta-corzinha aqui na nossa peça. Para isso eu vou utilizar a cola, mas eu vou deixar para fazer isso, a aplicação do brocal, mais para o finalzinho da nossa peça. O que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com a cola branca, e eu vou trabalhar com um pincelzinho mesmo, para a gente dar uma fixada aqui no nosso fio, na nossa base. Vou começar dando um pontozinho de cola, só para ele segurar aqui no início, de cola quente. Vou dar uma picholada aqui ao redor, bem aqui na base, entre o cano e a madeira, só para ele, o silicone aqui casar, uma brechinha de nada que fica entre o cano e a madeira. Vou pegar o fio e vou fixar essa primeira carreirinha aqui, bem em cima da cola que eu apliquei. Não precisa se preocupar, porque a gente vai fazer um acabamentozinho aqui nessa base com o EVA. Então é bem tranquilo em relação a isso. Dei aqui, ó, minha primeira carreira. A gente vai agora começar a enrolar o nosso fio. Você vai trabalhar aí da forma que você achar melhor. Nesse início eu vou dar virando o cano para que o fio ele não fique com aquele retorcido. Então eu vou desenrolar aqui, ó, um bocado. Vou deixar aqui no meu pé. E agora o que é que eu vou fazer, ó? Com um pincelzinho com a cola branca, eu vou dar umas pinceladas aqui ao redor do cano. E aí eu vou fazendo por etapas mesmo, tá vendo? Eu vou dar uma pinceladazinha de 4, 5 dedos. E aí por que essa cola agora vai ser importante? Para ela fixar o fio aqui no cano. Então eu pincelei e agora eu vou começar a enrolar aqui o meu fio náutico por todo o meu cano. É um trabalhozinho aí de paciência. Qual é o segredo aqui? É a gente colocar ele bem juntinho do outro. O ideal é que não fique nenhuma brecha. A cola da Aikine, por ser branca, não se preocupe, porque quando seca ela fica uma cola 100% transparente. A gente já está mais do que acostumado aqui no canal a trabalhar com a cola branca da Aikine, que realmente fica transparente. E aqui eu vou revestir aqui o meu cano até o final. Eu estou dizendo, acha aí uma melhor posição para você trabalhar, para que o fio não torça. E quando o fio torce, é muito ruim a gente ficar distorcendo toda hora. Por isso que eu deixo ele aqui no pé, um bolo grande, e aí vou trabalhando, ó, e vou torcendo assim. Essa é a forma mais prática que pelo menos eu consegui trabalhar aqui com o meu cano, porque eu vou torcendo, vou botando cola aos pouquinhos. Vem ver aqui de pertinho o que é que eu tô fazendo. E olha o fio como ele é chatinho, tá vendo? Olha como ele casa aqui bem certinho em cima do cano. E aí a gente vai ter preocupação de deixar ele bem juntinho. Se por acaso ele ficar afastadinho, é só você com a pontinha do dedo, ó, ir juntando. Mas o ideal é que ele cubra mesmo o cano, tá vendo? É esse processo que a gente vai fazer em todo o nosso cano. Cano aqui azul, ó, todo sequinho já. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse acabamento aqui. Eu gosto sempre de botar um brocal. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de um brilhozinho, deixar as peças mais bonitinhas. Então eu uso muito brocal, vocês já estão acostumados. Brocal é o primo do glitter. Você pode usar glitter também, pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer outro tipo de textura. Como eu falei, eu uso brocal para dar aquele brilhozinho, aquele charme, que eu acho que toda festa tem que ter, merece, né, um brilhozinho.
O brocal eu compro um saco assim de meio quilo. Inclusive eu deixo aí na descrição dos vídeos e também lá no nosso Instagram o arroba aí da Lantecô, que é onde eu compro todos os brocais que você vê aqui no canal. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Cola branca pura mesmo para essa primeira etapa. Vou botar ela aqui um pouquinho, ó, no potinho. E com um pincel eu vou pincelar normalmente. Eu só digo o seguinte, de que não estica muito a cola não. Deixa uma camada mais grossinha. Porque o brocal é uma areia mais espessa do que o glitter. Mais pesadinha, né? Mais grossinha. Então ele precisa de uma camadazinha de cola mais generosa. Então a gente vai pincelar mesmo, espalhar a cola. Uma camada, quando eu digo generosa, não precisa ela ficar muito grossa para não escorrer. Então cuidado aí, mas deixa uma camadazinha mais grossinha aí da cola. É bem interessante a gente entender qual é esse processo que a gente vai fazer da aplicação do brocal. Inclusive é um processo super importante para a fixação do brocal. A gente vai aplicar primeiro o brocal, esperar secar bem. Uma preocupação quando você não tem tanta experiência é, como a cola é branca, né? A gente acha que vai cobrir o brocal, mas a cola da Daiquine, eu te garanto que ela é 100% transparente, por isso que eu falo muito dela aqui no canal. Dá pra gente trabalhar tranquilo, sem preocupação nenhuma de que quando secar a cola vai literalmente desaparecer. Então a gente vai fazer essa aplicação aqui na nossa base. Por isso que eu disse, se a madeira tiver uma falhazinha quando você estiver cortando, ficar um pouquinho troncha, isso aí, ó, não precisa se preocupar, que quando a gente aplica o brocal serve para estar meio que disfarçando as imperfeições, algum tronchinho. Essa minha base mesmo aqui embaixo, a de baixo, ela ficou bem tronchinha aqui numa ponta, mas isso passa tranquilo. Eu uso, ó, uma caçambinha de plástico para facilitar aqui a aplicação do brocal. O brocal, eu sempre aplico ele como se eu estivesse dando aqui, ó, pitadinhas. Então joga mesmo em cima da cola. Eu viro assim, ó, para conseguir passar aqui nessas beiradinhas. Eu cubro bem a cola. Depois, ó, que eu cobri bem, eu vou e viro e dou uma batidinha. Camadinha de cola, olha só como ele fica. Vem ver aqui de pertinho para você acompanhar aqui como é legal essa aplicação aqui do brocal. Olha só essa diferença, olha como fica lindo. Vou polvilhando, não precisa ser muito, pitadinhas pouquinhas mesmo, porque a superfície aqui da madeira não é muito grande, então você pode ir com calma. E aí eu viro aqui, ó, e dou uma batidinha para tirar o excesso. E olha aqui o resultado da nossa base transformada com o brocal. Aqui a caçambinha, como é fácil. Eu venho aqui, ó, e devolvo o restinho aqui pro meu saquinho. Tô aqui, ó, com minhas duas bases para mostrar para vocês o seguinte. A azul a gente conseguiu o brocal sem dificuldade nenhuma, mas o brocal laranja eu não consegui achar aqui na minha cidade. Inclusive nem pesquisei para ver se realmente existe. Eu procurei em várias lojas e não encontrei. Até fiquei na dúvida se realmente a gente consegue encontrar ele laranja. Mas é o que foi que eu fiz. Peguei o brocal nacarado, que é aquele furtacor, e apliquei na base laranja. Como o laranja é forte embaixo, você consegue ver, não tem problema nenhum, você pode inclusive fazer isso. Essa base aqui já está totalmente seca. É a que a gente vai trabalhar agora para fazer a fixação total do nosso brocal. E aí o que é que a gente vai fazer? Ó, cola branca. Aqui eu vou dar um pinguinho de água, mas é um pinguinho bem pouquinho mesmo, só para quebrar mais essa consistência da cola. Se eu passar a mão aqui, ó, eu vou sentir a areia, inclusive ela solta. O que a gente vai fazer agora é grudar o brocal. Então na verdade eu vou fazer um sanduíche com brocal, né? Eu passei a tinta
passei uma camada de cola, passei o brocal. Então o brocal ele tá grudado com essa camadinha de cola aqui que tá embaixo. Agora eu vou passar uma camada de cola em cima, na verdade vai fazer um sanduíche de cola com brocal. E aí a gente vai, ó, poder manusear, passar a mão e não vai soltar. Inclusive, esse é o mesmo processo que as escolas de samba fazem nas alegorias dos carros alegóricos. Elas sempre passam uma camadazinha de cola para fixar por cima o brocal. Da mesma forma, essas bolas de Natal que a gente geralmente compra nas lojas, ela já pronta, a gente faz esse mesmo processo. Inclusive eu já ensinei aqui no canal um vídeo que foi a gente fazendo, aprendendo a fazer bola de Natal com brocal também. Então vou deixar depois nos cards para vocês assistirem. E aqui, ó, não tem mistério nenhum. Vou aplicar com um pincel uma camada de cola por cima da aplicação do brocal. Aí que você vai ficar na dúvida assim: nossa, não vai apagar o brilho do brocal não. Vou te mostrar para você ver que não afeta em nada o brilho. E mais uma vez eu vou aqui enaltecer a cola branca da Daiquine, que ela é quem faz esse processo. E aí assim, por que eu falo muito da cola da Daiquine e só uso ela? Porque uma vez eu comprei uma cola achando de que por ser um pouquinho mais barata, mas era cola branca também, eu ia economizar. E eu passei justamente numa peça que eu tinha feito com branco. E aí foi muito legal isso ter acontecido, mesmo estragando a minha peça, porque quando a cola secou, a cola amarelou todinha a minha peça, que eu tive que refazer. Porque era para ser branquinha, ela ficou toda amarelada mesmo. Então, cuidado com a cola que você vai usar, porque mesmo a cola tendo no rótulo, sendo cola branca, ela pode ter depois que seque, né, na composição, ela fique amarelada e aí é serviço perdido. Então, ó, vou terminar a colagem aqui, ó, passando com o meu pincelzinho. Tá vendo? Ó, a cola cobre 100% o brocal. É passar a cola mesmo, para que ela cubra o brocal 100%. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Que se você prestar atenção, por exemplo, aqui nessa pontinha, tá vendo? Ó. Aqui embaixo, ela fica uma marquinha branca da cola que ainda tá molhada. Essa é uma forma boa da gente observar que quando essa colinha que tá aqui embaixo, ela ficar totalmente transparente, é sinal, tá vendo? Ó? Olha aqui como ela tá branquinha. Então quando ela secar, ela fica transparente. E depois a gente vai ver, ó, que não vai alterar absolutamente em nada o brilho do brocal. Vou mostrar pra vocês. Enquanto a nossa cola seca, o que é que eu vou fazer? Um pedacinho de EVA. O que é importante é que ele consiga abraçar aqui o meu lápis todinho. Vou cortar uma tirinha de 2 dedinhos. Essa tirinha aqui de 2 dedinhos pode ser um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa, não tem problema nenhum. Tô cortando no olho, porque é esse EVA aqui que a gente vai fazer o acabamento aqui embaixo, ó. Por que esse acabamento aqui vai ser importante? Porque é ele que vai tanto fazer o acabamento aqui no pé do lápis, como também ele vai fixar ainda mais essas primeiras voltas que eu dei aqui no meu fio náutico. Então, vou passar a cola aqui, ó, vou colar com cola quente mesmo. Passa uma colagenzinha aqui bem legal. Vou concentrar a emenda aqui atrás. Encosta bem ele aqui no final. Então, acabamentozinho feito na parte de baixo. Agora eu vou cortar uma tirinha de um dedinho. Na verdade, um dedinho magrinho. Porque a gente vai fazer esse mesmo acabamento aqui na parte de cima. Bem aqui na pontinha, tá vendo? Pra fazer do mesmo jeito. A gente conseguir deixar essas primeiras linhas aqui bem firme.
Então vou do mesmo jeito, vou passar a cola aqui na minha tirinha do EVA. E vou ter o cuidado, ó, de coincidir as duas emendas aqui no mesmo, de um mesmo lado. E aqui, ó, bota bem nessa partezinha rente aqui com o cano. Dá um apertinho, ó. É bom porque a cola quente, ela tem uma aderência muito legal aqui no fio. Então, ó, basezinha pronta em cima, embaixo. E a nossa base aqui do lápis já tá finalizada. Só esperar secar. Enquanto seca, a gente vai fazer a ponteira pra gente finalizar aqui a nossa peça. Pra ponteira a gente vai usar uma caixinha, um papelãozinho. Inclusive eu tô usando um papelão de uma caixinha de doce. Eu saio juntando as caixinhas de doce aí quando eu arrumo os doces nas festas, porque elas me servem demais. Eu aproveito muito. É um papelão molinho, um papelão limpinho, né? Reto. Então dá pra gente fazer muita coisa. Eu junto muito aí os papelões que eu vou achando das minhas caixinhas de doce. Um EVA, ó, cor de creme, na verdade para imitar a madeira do lápis, né? E o EVA da cor do nosso lápis. E aí a gente vai fazer o laranja. Como é que eu faço para fazer o molde? Porque a ponteira ela precisa encaixar certinho aqui em cima da boca aqui do meu cano. Eu pego duas folhinhas, ó, de sulfite, papelzinho mesmo de impressora, e vou emendar aqui uma na outra. Vou emendar com durex só pra gente fazer aqui o nosso molde. É a forma mais fácil da gente fazer o molde. Então, ó, emendei as duas folhas. E agora eu vou fazer um cone. Fiz um cone e agora eu vou medir aqui, ó, na boca do cano. Essa vai ser a minha forma mais fácil de medir. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui um pedacinho da fita. Fazer meu cone aqui de novo. Aqui ele passa um pouquinho, né? Que é o espaço que a gente vai fazer a colagem. E aqui eu vou, ó, botar um pedacinho de fita, só pra centralizar ele. Qual é a preocupação aqui, certo? Preste atenção para que ele fique retinho aqui no lápis. Aqui eu vou dar a marquinha. E agora eu vou, ó, cortar. Se você cortar um pouquinho menor, não tem problema. Você tira essa diferençazinha quando você for cortar no papelão. Molde aqui, ó. Fica meio que um leque, né? Formado de um leque. Se você achar melhor, você pode riscar, não tem problema nenhum. Vou deixar aqui uma margenzinha de segurança. Eu tô cortando ele aqui com um dedinho a mais. Mas, ó, cortei exatamente aqui, deixando um dedinho aqui em cima. Feito isso, agora eu vou amassar o meu papelão. Não tem problema, pode enrolar ele bem para ele quebrar. A gente chama para quebrar a fibra, porque ele vai ficar com aparência amassadinha, mas quando a gente encapar ele com o EVA, a gente nem vai ver. Você pode usar o papel Paraná, você pode usar qualquer outro tipo de papelão. A ideia aqui é a gente reforçar o EVA para que o EVA ele fique durinho. Mas assim, posso fazer direto, Vitor, sem botar o papelão? Pode. Vai depender muito de como você vai usar o seu lápis aí nas suas festas. Como eu trabalho com locação e eu loco demais eles nesse período de final de ano para festas de formatura, eu prefiro fazer ele bem reforçado, que é para eu não ter o problema do EVA amassar. Então foi o que eu fiz, ó, um cone. Agora eu vou medir ele certinho aqui, porque aí eu vou colar para botar o EVA. Então medir, vou passar a cola. Passei a cola aqui na beirinha, ó, e agora eu vou
juntar aqui as minhas pontas. Você não precisa se preocupar com esse biquinho aqui do cone, porque a gente vai botar o EVA e depois a gente vem com o acabamento final, que é o EVA da cor do nosso lápis. Então, se ele ficar um pouquinho abertinho, ou no papelão, ou no EVA marrom, isso, no EVA creme, isso aí não vai ter problema nenhum, não precisa você se preocupar. Vou agora aparar aqui certinho. E a minha ponteira tá aqui, ó, encaixando certinho no meu cano. Ó, ponteira aqui certinha. Agora o que é que a gente vai fazer? EVA creme. Eu vou revestir aqui a minha ponteira. E vou deixar 3 dedinhos passando, que a gente vai dobrar a partezinha pra dentro. Então eu botei o cone aqui pra marcar. E aqui eu vou, ó, e corto passando 3 dedinhos, tá vendo? Esse é o truque. E agora aqui eu vou revestir. Vou cuidar para que as duas emendas aqui fiquem para trás, para o acabamentozinho ficar bonitinho, de primeira qualidade. Aqui eu vou passar uma colinha aqui no papelão. A cola quente a gente precisa segurar um pouquinho, né, para poder a cola agir. Quem trabalha com ela sabe aí como é o esquema. Conezinho aqui colado, o que é que eu vou fazer agora? Passar uma colinha aqui, ó, na parte que sobrou do meu EVA aqui pra dentro. E vou revirar aqui, ó. Para que esse acabamento aqui fique de primeira qualidade. E ó, meu conezinho aqui prontinho para ser encaixado aqui, ó, na boca do cano. Aí vou pegar aqui, ó, um pedacinho do EVA laranja. Cortei aqui, ó, um lequezinho. Vou fazer a ponteira. Aí essa ponteira aqui, que é a ponteira de cor, a gente precisa ter bem cuidado com o acabamento aqui nessa partezinha de cima. É um pouquinho chato de fazer. Paciência, porque é a ponteirinha que vai encaixar aqui. Então ela precisa estar bem fechadinha, bem certinha, para o acabamento aqui na ponta do lápis ficar bem legal. E essa pontinha aqui do lápis é a parte que as pessoas mais vão ver, que é a parte de cima, né? Então cuidado com ela. Se você prefere usar a cola instantânea, você pode. Se você tiver aí mais facilidade com outro tipo de cola, não tem problema nenhum, pode usar, porque ó, ela vai encaixar aqui na pontinha do lápis. Então fiz isso, vou só parar aqui as minhas duas pontinhas, deixar ela bem redondinha. Eu sempre digo, ó, que a melhor forma de você ver se um cone tá reto é você botar ele em cima da mesa. Esse tá um pouquinho pra lá, então eu dou, ó, uma paradinha e vou testando, ó, em cima da mesa. Ó como ele fica retinho. É a melhor forma. Aqui vou, ó, cola quente aqui dentro bastante, pra gente dar aqui a colagem final na ponteira aqui do nosso lápis. E aí eu vou introduzir o máximo que eu puder para ele encostar aqui as pontinhas, até não ficar essa pontinha mole. E olha só, prontinho aqui a nossa ponteira. E aqui não tem mistério nenhum, ponteirinha pronta. Vou passar a cola bem aqui na beiradinha. Aí essa colagem aqui eu dou uma caprichada, para que ele fique o mais justinho possível aqui na pontinha do lápis. Vou coincidir as emendas, ó, a emenda de trás aqui da minha ponteira, eu vou coincidir com a emenda do meu EVA
aqui atrás que eu fiz o acabamento. Então encaixa bem. Vou botar assim porque ali embaixo ainda tá um pouquinho molhado. Por quê? Porque eu vou dar uma reforçada de cola aqui por trás, ó. Encaixei bem, tá vendo? Segurei pra colar agir. Eu digo que essa é a grande desvantagem quando a gente cola com cola quente, que a gente precisa de fato segurar um pouquinho para que ela esfrie, de fato ela cola. Quando a gente solta com ela ainda morna, a gente sentindo que a cola não secou, a tendência é ela soltar. Aí, às vezes vocês dizem assim, não colou direito. Lógico, você não teve paciência de esperar. Então espera mesmo a cola agir, porque o nosso lápis, olha só que lindão que ficou. Olha só que lindo, que gigantão. Aqui ainda tá super branco porque tá ainda molhadinho. Vou esperar secar para mostrar para vocês aqui o resultado final do nosso vídeo de hoje. E olha só, tô eu aqui com o nosso lápis gigante finalizado, lápis de chão. Faz o maior sucesso, te garanto, por experiência própria. Espero que você tenha gostado. Esse foi nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de festa, com professores que vão amar essa ideia para decorar aí as bibliotecas e as salas de aula, tá joia? Esse foi nosso vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo. Tchau, pessoal!